se você recebeu o diagnóstico de uma doença que realmente ameace sua vida, você tem direito a cuidados paliativos. Inclusive, desde 2018, há uma lei que garante o tratamento pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Mas vamos entender melhor este universo dos cuidados paliativos, que no Brasil tem sido essencial para uma morte digna, sem dor, sem sofrimento físico, com acolhimento emocional e espiritual do paciente e da família. Por isso, no estúdio hoje, uma das principais especialistas no assunto, a doutora Dalva Yuki Matsumoto, médica clínica geral e oncologista, coordenadora da Hospedaria de Cuidados Paliativos do Hospital de Servidor Público Municipal de São Paulo e membro da Câmara Temática Interdisciplinar de Cuidados Paliativos do CREMESP e também do Instituto Paliar. E vamos conversar também com Regina Maura dos Santos, filha única, que cuidou da mãe que teve câncer e agora cuida do pai que recebe cuidados paliativos. Bem-vinda, muito prazer tê-las aqui comigo hoje, viu? Prazer. Prazer é nosso. Doutora Dalva, vamos explicar, para começar, o que são cuidados paliativos, que a maioria da população ainda não conhece. Isso. Cuidados paliativos são uma prática que se iniciou nos anos de 1960 no Reino Unido. Uma mulher que era assistente social, depois fez enfermagem, depois fez medicina. Ela descobriu que os pacientes, na época, ela cuidava de pacientes com câncer em fase de terminalidade. Tá. E ela percebeu que esses pacientes tinham um grande sofrimento, principalmente dor maltratada. E aí ela fez todo um movimento no sentido de oferecer uma qualidade de vida para esses pacientes. E esse movimento cresceu, ganhou o mundo. Chegou no Brasil por volta dos anos 1980, com algumas iniciativas bem tímidas. Tá. Mas ele começou a crescer grandemente a partir dos anos 2000. O meu serviço começou a ser gestado em 2001. Conseguimos colocá-lo para funcionar em 2004. Nossa, ainda bem, hein? Isso. Já tem uma longa trajetória, né? Com bastante dificuldade nos primeiros momentos, justamente porque ainda era uma prática bastante desconhecida. E a maioria das pessoas, inclusive os profissionais da área de saúde, achavam que eram coisas para se fazer, não só desnecessárias, como todo mundo achava que sabia fazer, mas principalmente voltado para cuidar da morte, o que não é isso. Então, cuidados paliativos nasceu, principalmente aqui no Brasil, como você está contando, com a história do câncer em estado terminal, mas não é só. Não. Voltado a pacientes na terminalidade, né? Exatamente. No mundo e no Brasil, esse cuidado cresceu e se estendeu para toda e qualquer doença potencialmente mortal. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde elaborou o primeiro significado de cuidados paliativos, que foi revisto em 2002, e agora, em 2017, teve a sua versão mais atualizada, que diz que o cuidado paliativo é uma prática que é realizada por uma equipe multiprofissional e que cuida de pacientes portadores de doenças potencialmente mortais. Então, essas doenças não são só o câncer. Hoje, qualquer doença crônica, progressiva, que possa levar à morte e que traga sofrimento, são doenças passíveis de cuidados paliativos. Então, nós podemos falar de uma artrite reumatoide, de uma esclerose lateral amiotrófica. Isso. Mesmo diabetes com complicações? Diabetes, todas as insuficiências de órgãos, problemas respiratórios crônicos, cardíacos crônicos, renais crônicos, várias doenças neurodegenerativas, doenças, inclusive doenças genéticas, crianças que nascem com doenças limitadoras. Aquelas doenças raras, né? Exatamente. Todos esses pacientes podem e devem receber cuidados paliativos. Ou seja, isso porque os cuidados paliativos, que são procedimentos de uma equipe multidisciplinar, são para ver o paciente como um todo, é isso? Exatamente. E não apenas aquela doença de base que ele tem. Exatamente. Tanto que a própria definição da OMS diz que a gente tem que ver esse paciente do ponto de vista físico, psicossocial, espiritual, incluindo a família neste cuidado. Bom, você me deu uma deixa agora para a gente ouvir a história da Regina, né? Sim. Que é filha única, não é isso? Exato. E que você teve o pai e a mãe em cuidados paliativos. Como é que foi isso para você, descobrir essa possibilidade? Então, minha mãe, ela adoeceu em 2015
Até então eu não sabia que seria um câncer, né? Ela começou a ser tratada no Hospital do Servidor Municipal, que meu pai é funcionário público, aposentado. E lá no hospital nós fomos tendo vários trâmites, né? E chegou numa fase que minha mãe entrava e saía muito de internação. E o hospital ele teve a preocupação dela não pegar uma infecção hospitalar, de umas coisas mais sérias, já junto com a doença que já estava bem avançada no caso da minha mãe. E um médico do servidor, foram 2 médicos, mas o médico que era um ginecologista dela, chegou até mim e falou que existia um lugar que podia parar com essas internações contínuas que ela estava tendo, que tinha todo o apoio nesse lugar. Eu nunca nem tinha ouvido falar, para ser sincera, não sabia nem que existia. E eu fiquei impressionada. Na realidade, você poderia ir visitar primeiro e depois levar o paciente. E como é que foi o teu procedimento? Você foi com a sua mãe primeiro lá na hospedaria Então, visitar? na realidade não, eu tentei fazer isso. Ir primeiro e depois, só que ela estava num estágio complicado de saúde, eu acabei já indo diretamente com ela. No primeiro momento ela não quis ficar, ela ficou 2 dias e voltou, mas não por causa do cuidado, e sim por causa da ausência do meu pai. Né? Porque nós somos 3 pessoas, éramos 3 pessoas, né? E aí, na segunda vez, ela já teve uma aceitação muito melhor, porque ela foi percebendo o tipo de tratamento que ela estava tendo. Minha mãe tinha dores muito fortes. A gente foca principalmente nos sintomas físicos, porque não dá para trabalhar problemas emocionais e espirituais se você tiver com muita dor ou com muita falta de ar. Então, um controle muito adequado de sintomas físicos, isso é prioritário sempre. Como eu trabalho com uma equipe multiprofissional, então eu tenho como abordar todas as outras questões que levam ao sofrimento. Até porque existe uma definição que a própria Cecily Saunders, lá do Reino Unido, construiu, que é a definição de dor total. Ela dizia que toda a dor, ela pode ser multiplicada em muitas vezes se esse paciente que sofre a dor tem problemas de ordem emocional, espiritual, familiar e social. E não adianta eu tratar somente essa dor com analgésico se eu não abordar esses outros sintomas. Ou seja, uma maneira muito mais humanista, né? Exatamente. E mais global e mais abrangente de você abordar. E isso hoje, essa política, esta filosofia, também acaba se aplicando a todos os outros sintomas. Porque a gente sabe que quando a gente tem uma falta de ar, se a gente fica ansioso e nervoso, a falta de ar é maior. Se a gente tem uma dor, a dor é maior. E assim vale para qualquer sintoma. Até os sintomas emocionais também. Né? A própria angústia, a própria depressão pioram muito se você se sente desassistido, se você se sente abandonado ou sem um caminho a seguir. A minha dor física, a minha complicação, ela tende a aumentar. Isso. Né? Então, o que esta equipe faz é acolher todas essas dores e trabalhar todos esses aspectos junto ao paciente e ao familiar. Nós estamos aqui com a Regina, que a sua mãe acabou falecendo? Sim, ela teve no tratamento paliativo mais ou menos 1 ano. E o seu pai tem o que agora? Ele também está na hospedaria? Meu pai também. Meu pai, 3 dias antes da minha mãe falecer, meu pai foi diagnosticado com câncer de intestino, de reto. Ele tinha que passar por uma cirurgia urgente. Inclusive, eu estava com a minha mãe na hospedaria. Eu tive que chamar uma terceira pessoa para poder me ajudar, que é um tio que ele foi. Ficou com ele e o médico pediu para eu ir até lá. Quando eu cheguei lá, ele foi diagnosticado com tumor de reto. Ele operou e aí eu consegui, graças à doutora e graças à equipe, consegui que ele pudesse ser tratado lá também. Porque ele tem assim, meu pai, teve um tumor, tirou, só que agora a gente está com, né, doutora? A gente está com novamente... Exato. O tumor voltou. Na realidade, ele voltou no local e isso causa alguns transtornos, causa desconforto. Agora, uma coisa muito interessante que a Regina tinha me contado é que muita gente acha que foi para cuidados paliativos, internou, não volta mais. E não é verdade, né? Seu pai já foi para casa, ele só volta a ser internado de tempos em tempos, né? De tempos em tempos. Inclusive, ele ficou internado mais ou menos 1 mês, 40 dias, recuperou, ele chegou bem debilitado mesmo.
E ele foi tratado lá, ele deu uma boa recuperada, nós ficamos mais de um mês em casa novamente. Agora ele teve um novo problema de saúde, porque consequentemente pela doença, né? Só que assim, a diferença é que ele é muito bem cuidado, muito bem assistido. Ele e eu, porque tem psicólogo, tem as pessoas que a gente tem amparo. É muito diferente você cuidar de um paciente, né? A gente que é a família, que nem sabe que existe, que tem profissionais que vai estar totalmente te amparando, voltado assim, a ouvir você. É porque o familiar, ele acaba também adoecendo, né? Entre aspas. Junto com o ente querido, não é isso? E a gente costuma dizer que não é só o familiar consanguíneo. Né? Hoje existem vários tipos de família. Toda família afetiva é cuidada na hospedaria. Porque a gente entende que todas as pessoas que têm um envolvimento muito próximo desse paciente também sofrem e acaba adoecendo, às vezes até fisicamente, por conta desse sofrimento, por conta dessas angústias. Agora, e a comunicação, né? É outro grande dilema, é um desafio, né? Você comunicar uma doença que você não tem cura, né? Que necessita de cuidados paliativos, e quando ainda se fala em cuidados paliativos, o impacto em geral é muito negativo. Como é que se faz isso? Então, ainda as pessoas enxergam muito, eu ouço muito, né? Não está na hora dos cuidados paliativos. Pela definição da Organização Mundial de Saúde, esses cuidados devem ser oferecidos o mais precocemente possível. Não é só na fase final de vida. No primeiro momento, esse paciente vai ser acompanhado pela sua equipe de origem, seja o oncologista, seja o geriatra, seja o clínico, o cardiologista. Ou a equipe de cuidados paliativos entra para ajudar nessa trajetória. Num primeiro momento, às vezes, para dar suporte, para trabalhar essa questão da comunicação, porque a maioria de nós profissionais da área da saúde temos uma formação muito ruim para a gente se comunicar. Para se comunicar com o paciente. Isso, com o paciente, com a família e às vezes com a própria equipe. Porque a maioria de nós é treinada, e ainda isso acontece, para curar. É verdade. Né? E a não cura acaba sendo enxergada pela sociedade, pelos profissionais, como fracasso. Então, isso traz muito sofrimento também para a equipe profissional. Eu ouvi muito isso na minha formação: não se envolva. Você tem que manter distanciamento. Eu tive que aprender a duras penas, e eu costumo dizer para os meus alunos que essa foi uma das grandes mentiras que eu ouvi durante a minha formação. Porque a única forma de você cuidar de seres humanos é se envolvendo emocionalmente. O que você não pode é permitir que a emoção te impeça de tomar boas decisões. Para isso, você tem que ter uma capacidade de se autoanalisar, de se auto-observar. E de buscar ajuda, inclusive, né? Profissional, de apoio emocional, psicológico, quando necessário. Né? Para evitar o excesso de confiança, que é muito ruim, para evitar o autoritarismo, que a gente às vezes acaba pecando justamente por excesso de arrogância, porque a gente fica muito numa situação de querer dar conta de tudo, não é? E é importante a gente pedir ajuda. Trabalhar em equipe multiprofissional é maravilhoso por causa disso, porque a gente tem muitas pessoas para a gente pedir ajuda e para compartilhar todos esses sofrimentos. Porque a equipe, da mesma forma que o familiar e os pacientes, a equipe também sofre, porque a equipe se identifica, né? Porque a equipe também é humana e tem histórias semelhantes no seu cotidiano, nas suas relações pessoais. Então, é muito importante que essa equipe também seja cuidada, também seja amparada para oferecer um bom atendimento. E eu acredito que o sucesso, né, entre aspas, ou os bons resultados que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes é justamente por causa deste olhar para essa equipe também. Do quanto que é importante a gente enxergar essa equipe como pessoas que muitas vezes precisam do nosso suporte, precisam do nosso apoio. Ou seja, cuidados paliativos tem um olhar aí muito mais global mesmo, né? Humano, né? Nós vamos continuar conversando já, tá bom? Logo depois do intervalo. Não saia daí, a gente já volta.